para junto com os irmãos participarem da ceia do Senhor. Me alegro em rever os irmãos, o ministério, a igreja aqui da Vila Mato Grosso, em especial o nosso irmão Marcelo, ao qual tive a honra de ser sua ovelha na Vila Paraíba. Deus continue abençoando nosso irmão Marcelo, sua família e toda a igreja aqui neste lugar. Hoje é culto de ceia e a leitura feita pelo nosso querido irmão, uma leitura muito propícia, adequada para este culto nesta noite. Mas eu quero, com a igreja, meditarmos uma passagem da Bíblia, ensinamento de Paulo, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 1. 1 Coríntios 2, Paulo aqui nos fala sobre o caráter da pregação em Corinto. Vamos aqui meditar um pouco nesta passagem bíblica, pois aqueles que são chamados têm oportunidade de pregar a palavra, ou mesmo ensinar a palavra. Eu faço a comparação com uma caixa d'água, aquele reservatório que está ali para receber a água e distribuir para toda a casa. O crente, quando recebe a oportunidade, ele apenas é como um vaso, um recipiente que recebe de Deus e distribui para a igreja. Nós somos apenas um instrumento de Deus para falar aquilo que o Senhor nos deve, porque o próprio Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Então somos apenas servos de Deus e um canal que Deus se utiliza para transmitirmos a sua palavra. Diz assim: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiam em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conhece, porque se a conhecesse, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. É o versículo 9. Temos aqui, irmãos, o apóstolo Paulo trazendo
esta reflexão para nós a respeito da sua pregação, o caráter da sua pregação. Pois nós sabemos que a pregação do Evangelho, ela tem uma finalidade de anunciar Cristo para o mundo. O propósito principal da pregação do Evangelho é anunciar a Jesus como Salvador. E Paulo nos ensina, principalmente aqui nos versículos 1 e 2 desse texto, que não podemos depender de oratórias e nem tampouco nos preocuparmos com filosofias que era o que estava na moda na época de Paulo. Olha, irmãos, o crente, ele tem muitos, acredito todos, mas muitos têm o desejo de ser o pregador do Evangelho, um bom ensinador da palavra, mas para isso há um preço a pagar. Porque o crente que quer e deseja pregar o Evangelho, ele tem que ler a Bíblia, tem que orar, tem que estudar a palavra, tem que meditar na palavra, tem que meditar e refletir e memorizar a palavra. Porque quando ele ora, quando ele lê, quando ele estuda a palavra, na hora oportuna que Deus lhe der, o Espírito Santo fará lembrar daquilo que ele estudou, e ele vai ter naquele momento a oportunidade de transmitir a palavra para aqueles que estão a ouvir a palavra de Deus. E também há o ensinamento da palavra do Senhor. Lembrando que nós, irmãos, temos como base para ensinarmos a igreja ou até as nações, porque Jesus diz lá em Mateus 28, a começar no 18, quando ele ressuscita, aparece aos apóstolos e diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E Paulo, irmão, nesta passagem que nós temos lido, no versículo 1 e 2, Paulo, ele nos fala, ele nos ensina que a gente não precisamos nos preocupar em querer fazer uma bonita oratória, porque alguém acha que para ser um pregador do Evangelho, ele primeiro tem que falar um linguajar atualizado, ele tem que falar um linguajar como esses que tem o grau superior. Não, meus irmãos, Deus usa. A Bíblia diz que Deus escolheu os pequenininhos para confundir os que se acham grandes. Deus escolhe os que não são para confundir aqueles que acham que são. Você é vaso. Se você se colocar nas mãos de Deus, Deus vai te usar, vai colocar a palavra na tua boca e você vai transmitir a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, e na expressão de Paulo é poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. Aleluia. E na época de Paulo, aqui no capítulo 2 de 1 Coríntios, o que estava em moda, sabe o que era? Era filosofia. Aí tem alguém dizendo: não, eu só vou pregar o Evangelho quando eu for um filósofo. Que conversa é essa, meu irmão? Para pregar o Evangelho não precisa disso, não. Aleluia! Jesus tem pressa de anunciar a sua palavra.
E quem anuncia a palavra de Deus somos nós, os crentes. Nós somos chamados para anunciar a palavra. Aleluia. Quando nós fomos chamados, Jesus chamou: vinde a mim todos. Quando nós viemos a Cristo, aí ele diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então Jesus nos chamou para sermos mensageiros, para sermos soldados do seu batalhão, para anunciarmos o evangelho, para anunciarmos a palavra. Agora, não quero dizer por isso, nem tão pouco Paulo quis dizer que nós não estudássemos. Estude. Você tem que estudar, nós temos que estudar. Quem já fez o estudo secular, que concluiu, amém. Quem não concluiu, conclua. Faça faculdade, faça curso teológico, mas nunca se confie na sua capacidade humana. Porque aqui está dizendo mais na frente que ele não veio com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas com espírito e poder. Porque a sabedoria do crente não vem do alto. Se Jesus não der, o crente não diz nada. Se eu chegar aqui no culto da igreja confiando em mim, eu sou o verdadeiro derrotado, irmão. Eu tenho que chegar aqui confiando na misericórdia de Deus. E quando eu confio na misericórdia de Deus, Ele chega com a sua misericórdia. Aleluia. E faz de mim um vaso para transmitir a sua palavra. Glória a Deus. Aí Paulo, irmãos, também tinha plena consciência das suas limitações. Nós somos limitados, humanamente falando, nós temos as nossas limitações humanas, e também Paulo tinha os seus temores e tremores. Às vezes, a pessoa lá no banco, na nave da igreja, olha para cá e diz assim: ah, se eu estivesse no lugar daquele irmão pregando, ah, se eu estivesse no lugar daquele pregador, eu falaria melhor do que ele, eu pregaria melhor do que ele. Mas isso é engano, irmão. Uma coisa é estar na nave da igreja, uma coisa é estar no público. Por mais experiência que você tenha, por mais tempo de crente que você tenha, por mais tempo de ministério pastoral você tenha, mas quando você chega aqui a coisa muda, porque aqui é lugar santo. Deus falou para Moisés: Moisés, tira a sandália dos meus pés, porque o lugar em que tu estás é lugar santo. Então a pessoa, irmão, chegou aqui e treme as bases. Ele se treme, porque aqui, irmãos, é a responsabilidade que você está tendo. Enquanto os seus dois olhos olham para a multidão olha para você. Todos estão esperando alguma coisa de você. Por isso que havia em Paulo o temor e o tremor de fazer a obra de Deus. E isso também acontece em cada um de nós. Aquele temor, aleluia, aquele tremor, porque nós mesmos não temos nada. Se do alto não nos for dado, se Jesus não nos der, a gente não temos nada. Por isso que lá em Mateus, no capítulo 13, versículos 55 e 56, os homens, depois que Jesus deu aquele discurso, os homens ficaram admirados. Porque nós sabemos, irmãos, que Jesus humanamente era pobre. Filho de carpinteiro, ajudava o seu pai na carpintaria. Jesus humanamente era pobre. E como hoje para se ter uma boa faculdade, você tem que ter condição. Se você não tiver condição, você não pode entrar numa boa faculdade, né? Cursar um bom estudo. Por quê? Porque você não tem. Agora, se você não tiver condição, tudo bem. Aleluia. No tempo de Jesus não era diferente. Naqueles tempos havia os estudos, havia os rabinos que ensinavam ao povo. Mas Jesus, irmãos, humanamente era pobre. E quando Jesus deu aquele discurso, os homens ficaram admirados.
em 3,55 de Mateus, os homens disseram: não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio todo esse conhecimento? Aleluia. Eles ficaram admirados, irmão, do conhecimento que Jesus tinha, porque eles conheciam que Jesus era filho de pobre. Jesus era pobre, humanamente falando, e eles ficaram admirados por toda a sabedoria. Mas sabe o que é isso, irmão? A sabedoria que Jesus tinha na época é a sabedoria que Deus pode usar aqui na terra. A sabedoria do alto. Às vezes o irmão não sabe nem ler, é analfabeto, não tem oportunidade na escola. Mas quando pega no microfone, você pensa que ele é formado. Você pensa que ele é bacharel em teologia. Por quê? Porque a sabedoria que ele está falando vem do alto. É a sabedoria do alto. Aleluia. Aí Paulo aqui, meus irmãos, no versículo 13, ele diz assim: e eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então, querida igreja, queridos irmãos, Deus quer que a gente não se apoie em sabedoria humana, porque a sabedoria do homem não é limitada, é até certo ponto. E muitos estudam anos e anos, mas se baseiam no estudo e depois conhecem e descobrem que eles estavam equivocados. Você veja que ainda hoje se ensina nos escolas seculares sobre a teoria da evolução, que eles pregam e ensinam que o homem, ele surgiu de um macaco. O macaco se evoluiu até chegar à perfeição de ser um homem. Mas muitos desses que estudaram essa teoria hoje estão conscientes que estava equivocado. Estava equivocado porque estão mesmo. Nós somos criaturas feitas por Deus, irmãos. Fomos criados pelo amor de Deus. Foi Deus quem nos criou. O salmista diz no Salmo 139 que quando ainda informe, Deus já estava nos vendo no ventre da nossa mãe. Ainda informe, nós não éramos nem formados ainda, mas Deus estava nos vendo lá no ventre da nossa mãe. É por isso que nós somos escolhidos de Deus, irmão. Deus nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Aleluia. Então, irmão, não vamos nos basear, não vamos nos firmar nas coisas dos homens, vamos nos firmar na palavra, vamos nos firmar na fé, vamos nos firmar em Deus, em Jesus que é a rocha. Lá em Mateus está escrito, Jesus ensina: todo aquele que ouve a minha palavra e pratica, comparar-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E vieram os rios, assopraram o vento, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada na rocha. Porém, aquele que edifica a sua casa sobre a areia não é o homem prudente, é aquele que ouve e não pratica. E o primeiro vento, a primeira enchente derruba. Por quê? Porque não estava edificada na rocha. Olha, irmãos, a igreja de Jesus, a igreja que Jesus falou que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Quando Jesus pergunta para os discípulos: que diz os homens ser filho do homem? E os discípulos dizem: uns dizem que tu és os profetas, outros dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias. Aí Jesus pergunta: e vocês? O que é que vocês acham que eu sou?
Aí Pedro responde: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus diz: Bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Aleluia! Aí alguém que está por aí enganando as pessoas, dizendo que o fundamento da igreja é Pedro. Não, irmão. O fundamento da igreja é Cristo. O fundamento da igreja é a revelação de Pedro. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Esse é o fundamento da igreja. Porque se essa igreja, irmão, fosse fundada em Pedro, já fazia tempo que ela não existia. Ela já tinha sido destruída. Mas sabe por que ela não é destruída e nem será? Porque o fundamento dela é Cristo, irmão. Ela é fundada em Jesus. Por isso que os homens tentam, pelejam, batalham, nunca conseguiram nem vai conseguir vencer, parar ou destruir esta igreja, porque está fundada em Jesus. Glória a Deus. Então Paulo diz assim: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas o que está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Glória a Deus. Então, meus irmãos, aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, Deus reservou para nós, a sua igreja. Porque nós, a igreja de Cristo na terra, a noiva de Jesus, porque nós somos a noiva de Cristo. E a coisa mais que me chama a atenção, meus irmãos, que o único homem que confiou a sua noiva ao homem foi Jesus. Porque Jesus confiou a sua noiva ao pastor. Aleluia. Aleluia. Então, a noiva de Cristo é a igreja. Nós somos a noiva, Cristo é o noivo, nós somos o corpo, Cristo é a cabeça. Aleluia. Eu não sei qual é o membro do corpo que eu sou na igreja. Eu tenho consciência de uma coisa, que eu sou um membro da igreja. Eu não sou a igreja, eu sou um membro. A igreja somos todos nós unidos. Todos nós juntos formamos a igreja. E individualmente nós somos membros da igreja de Cristo. Então esta igreja, esta noiva, está esperando a volta do noivo. Como Jesus ensina a parábola das 10 virgens, lá no capítulo 25 de Mateus: 5 loucas, 5 prudentes. E a Bíblia revela, irmão, Jesus ensina que todas as 10 eram crentes. Todas as 10 eram crentes. Todas as 10 só esperavam noivo. Porém havia uma diferença. Era 5 loucas e 5 prudentes. As prudentes é o tipo do crente, irmãos, que vigia, que ora, que tem oração de reserva, que tem azeite de reserva, que lê a Bíblia, que não tem fome de ler a palavra. Aleluia. Porque, irmãos, temos por aí afora que é aquele tipo de crente que olha para a Bíblia e diz assim: eu estou contigo e não abro. Mas não abre mesmo não, irmão. Porque passa o dia todo e não pega na Bíblia. Aí está com a Bíblia, mas não abre. Estou contigo e não abro. Quando muito abre, é na leitura da igreja, como vai fazer a leitura.
o crente por dentro, irmãos, ele tem desejo de ler a Bíblia, ele tem desejo de orar, ele tem desejo de estar na igreja, ele tem desejo de aprender a palavra, seja na escola bíblica dominical, seja no culto de doutrina, não importa, ele tem desejo de servir a Deus o melhor possível, porque para Deus, irmão, nós devemos apresentar o melhor. Deus repreendeu os sacerdotes na época de Malaquias, porque estavam oferecendo animal doente, animal cego, animal aleijado, e Deus não aceita esse tipo de sacrifício. Aí foi preciso Deus levantar o profeta Malaquias e repreender os sacerdotes, porque estava apresentando culto a Deus de todo jeito. Mas nós nessa noite estamos aqui, irmãos, reunidos nesse culto de ceia. Passaram-se 30 dias, estamos novamente aqui na casa de Deus. Estamos aqui nessa noite, irmãos, apresentando a Deus um culto racional. Como diz Paulo lá em Romanos 12: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí Paulo ainda continua: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, querida igreja, nós estamos aqui nessa noite apresentando um culto racional a Deus, um sacrifício santo, que Deus se agrada, que Deus está se agradando de cada um de nós que aqui temos chegado nessa noite. Aleluia. Então, queridos irmãos, igreja, Paulo aqui nos ensina a respeito deste propósito que temos que ter como crente, de nos confiarmos não no braço, não na carne, não na força humana, mas confiar no Senhor. Aleluia. O salmista diz: eleve os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aí ele dá outra olhada mais para cima e diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, irmãos, o nosso socorro vem de Deus, o nosso socorro vem do Senhor. Nós devemos confiar no Senhor. Aleluia. Sabendo, irmão, que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro em presente na angústia. Pelo que nós não temeremos, meus irmãos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam, se perturbem, ainda que os mares se abalem pela sua travessa, porque há o rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, Deus está nesta noite aqui, irmãos. Deus está no nosso meio nesta noite. Não será abalada, Ele ajudará a romper da manhã. As nações se embraveceram, os reis se moveram, Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Por quê? Porque o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, irmãos, a nossa confiança como crente deve estar em Deus, deve estar no Senhor. Por mais impossível que aos olhos do homem pareça, mas para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. O anjo disse para Maria lá em Lucas 1,37: porque para Deus nada é impossível. Aleluia. Por mais que a luta pareça grande, por mais que a dificuldade pareça grande, mas você serve um Deus maior. O seu Deus é maior do que tudo, é o maior do maior. Aleluia. Para Ele não há impossibilidade, Ele pode todas as coisas. Glória a Deus. Agora, o que a palavra, o que Deus quer de nós, irmãos, é que venhamos permanecer fiéis, fiel à sua palavra, fiel ao ensinamento bíblico, fiel à doutrina da nossa igreja, porque se os irmãos observam, a doutrina da nossa igreja, quando eu falo nossa igreja, é a nossa denominação.
doutrina da nossa igreja, irmãos, ela se baseia na Bíblia Sagrada. Ela é extraída das Escrituras Sagradas. Porque muitas vezes pega uma parte da Bíblia e diz: isso aqui é um costume da igreja. Irmão, se está na Bíblia, não é costume, não, é doutrina. Não é vestimenta, é costume, não é doutrina. Porque Pedro ensina que o crente deve se vestir honestamente, se adornar honestamente. Não algo exterior, mas interior. Ou seja, nós devemos se vestir honestamente como cristão, nós devemos se comportar como cristão, nós devemos falar como cristão. O nosso comportamento deve ser como um salve de Jesus Cristo. Glória a Deus. Nós somos um povo diferente. A cantora Cecília, nos anos de 1970, ela gravou aquele hino que diz que Jesus vem buscar o povo barulhento. Aleluia. E esse povo barulhento, irmãos, é o povo que faz diferença na terra. O crente, irmãos, ele faz diferença na terra. O crente, ele é conhecido em todo lugar. Aonde ele está, ele é conhecido porque ele é crente, ele é luz. Jesus diz lá em Mateus 5: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada no monte, nem se coloca uma candeia debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, queridos, o crente, irmão, não tem como se esconder. Aleluia. Salmo 139, versículo 1, diz o salmista Davi: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar. E ali o salmista mostra que o crente não pode se esconder. Se ele não se esconde dos homens, quanto mais de Deus. Que os olhos, conforme Apocalipse, mostra que os olhos de Jesus são como chama de fogo, vê todas as coisas. Então, irmãos, nós somos um povo escolhido, especial, zeloso e de boas obras. Nós não somos qualquer povo, não, meu irmão. Eu sou escolhido, você é escolhido por Deus. Isso é um grande privilégio. Você sabia que não foi nós que escolhemos Jesus, foi Ele que nos escolheu? Ele diz lá em João: não foi vós que me escolheste, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Aleluia. Então, irmão, nós somos escolhidos. Que privilégio. Quem nós éramos e quem nós somos. Somos escolhidos. Fomos tirados lá do mundo, lá da sarjeta do pecado, e fomos colocados em lugar de príncipe. Nós somos príncipe. As irmãs são princesas. Sabe por que nós somos príncipe e as irmãs são princesas? Porque Deus é rei e nós somos filhos de Deus. Se Deus é rei e nós somos filhos de Deus, nós somos príncipe, porque príncipe é filho de rei. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que nós temos a alegria e a satisfação, irmão, de louvar, de glorificar este Deus tão maravilhoso. Irmãos, as horas não nos permite mais falarmos, porque o costume dizer, irmão, a hora ela só anda devagar que nem preguiça.